E então, pessoal, como é que vocês vão? Tudo bem? Eu espero que sim. Eu hoje vim falar para vocês como é que eu comecei essa minha longa trajetória para hoje estar recebendo uma renda passiva de quase R$ 3.000 com aluguéis de casas. Sabido que se eu pudesse, se eu soubesse há 10 anos atrás, há 8 anos atrás, eu estaria investindo em fundos imobiliários, em renda fixa, e eu não teria comprado terrenos, eu não teria construído casas, eu não teria comprado casa pronta. Por quê, pessoal? Porque naquela época, investimentos não era tão divulgado assim, a gente não tinha tantos bancos digitais, a gente não tinha acesso a plataformas digitais com tanta facilidade. Então, a gente não tinha facilidade de hoje estar vendo como se investir o dinheiro da forma correta, da forma que deve ser feita. Então, lá atrás, eu me arrependi muito, porque quando eu comprei a minha primeira casa, eu comprei no bolo, eu tinha recebido um certo valor, e aí, junto com a minha ex-esposa, a gente tinha, sim, conquistado um valor. A gente comprou uma casa já pronta, e a gente se arrependeu. Por quê? A gente ter comprado uma casa em um local perigoso, a gente não conseguiu se desfazer da casa até hoje. Até hoje eu tenho a casa, então a casa hoje está alugada. A casa era um local perigoso, a casa tinha muitos problemas de filtrações, problemas de mofo, eu tinha muito problema de alergia, rinite, sinusite, a minha filha também. Então era uma casa muito complicada para se morar. Então, diversas vezes vender e não consegui. E aí o que é que eu fiz? Aluguei, deixei como uma locação. Hoje me gera uma renda passiva, que é bom, mas se eu pudesse vender, eu venderia. Já tentei vender, não consegui, sabe? As pessoas tentam fazer de diversas formas, pagando uma parte, parcelando outras em parcelas pequenininhas, e aí é um vínculo que você vai ter com uma outra pessoa que não dá. Como é uma casa de comunidade também, não dá para você fazer um financiamento e aí fazer uma coisa mais assertiva, mais amarrada. Então realmente não é o melhor. Tentei vender pelo valor dela, inclusive, que eu paguei no tempo 40 mil. Já tentei vender, não consegui. Tentei até baixar um pouco, não consegui. Já fiz diversas reformas na casa, fiz melhorias, não consegui. Então deixo como renda passiva, sabendo que lá em 2018, quando a gente tinha aqueles R$ 40 mil, onde eu paguei R$ 35 mil para o dono da casa. Só que naquele tempo tive que fazer outras reformas, tive que subir a casa, porque a casa era de laje e a casa começou a entrar água. Então gastei um bom dinheiro, vim descobrir isso depois. O dono da casa até então não tinha me contado essa situação. A gente perguntou no inverno. Primeiro inverno foi até ok, mas no segundo inverno não deu certo. Então realmente a casa, a gente precisou sair da casa. Tive o favorecimento de um ex-diretor que acabou compadecendo da minha situação. Fez um acordo comigo trabalhista naquela época, onde eu recebi todos os meus encargos trabalhistas, e aí comprei um novo terreno. E aí dessa forma eu consegui, junto com a minha ex-esposa, a gente começou a construir uma nova casa. E aí a gente construiu uma nova casa, e dessa casa a gente construiu um primeiro andar, um segundo andar, e aí hoje eu tornei elas um kitnet, separei. Quando eu me separei da minha ex-esposa, a gente ainda não estava com ela como segundo andar, ainda era primeiro andar apenas. Depois eu construí mais um em cima, separei cada andar para ser cada andar um kitnet. Então hoje é um primeiro andar, que no caso cada andar é um kitnet, cada um ali me gera em torno de R$ 400 de renda passiva. Posterior a isso, comprei mais uma outra casa, mais um outro terreno a um amigo, ele estava precisando do dinheiro, então eu comprei, construí novamente, destruí a casa praticamente e construí, como vocês veem na imagem. Olha a casa como está agora. E aí fiz uma laje nessa casa e já construí uma outra casa em cima, então já é duas casas. A casa de cima estou preparando para alocar ela como mobiliada, então vai ser uma locação um pouco mais caro, ainda está em fase de conclusão. Bem, pessoal, o que é que eu venho trazer para vocês agora sobre isso? Claro, eu poderia muito bem ter pego esse dinheiro e investido em fundos imobiliários, eu tenho investido em renda fixa, eu tenho investido em ações. Hoje minha carteira é muito pouca, eu tenho muito pouco dinheiro investido em carteira,
porque realmente todo o meu dinheiro foi alocado em construções de casa, em material. Gastei muito dinheiro. Essa última casa agora que eu comprei há pouco tempo, o meu colega me construiu do zero, que eu praticamente tive que destruir toda a casa. Aproveitei uma parede apenas, o resto tudo foi destruído para montar uma estrutura boa, para fazer uma fundação, montar uma base, para puxar uma laje. Então tem toda uma questão assim, não dá para você aproveitar tudo. Então montei uma estrutura do zero. Tenho várias ideias, eu tenho muita coisa na cabeça. Como eu trabalho com infraestrutura de TI, então eu já tenho muita ideia também na parte de construção, porque meu pai foi mestre de obra, então trabalhei com ele quando era criança. Como eu aprendi muita coisa, eu desenvolvi isso, fui pesquisar, fui procurar estudos, planta, aprendi a fazer planta baixa, aprendi a fazer projetos em AutoCAD, então fui para cima e deu certo, muito certo. Mas eu digo que se eu pudesse voltar lá atrás, eu faria diferente. Eu teria sim alocado esse dinheiro todo em fundos imobiliários e alocado esse dinheiro em renda fixa. Hoje provavelmente eu estaria com um império aí acima de 1 milhão. Provavelmente teria investido esse dinheiro, porque no bruto ali que eu gastei nessa, que é 3 kitnets, eu gastei quase 200 mil reais. Essa que eu comprei ao meu colega há pouco tempo, juntando com o terreno, foi quase 100 mil reais. E a outra lá de 40 mil reais. Então assim, se eu fosse realmente investir hoje, juntando essas daí só em custos que eu tive de gasto com mão de obra, materiais, terreno, foi 340, 350 mil. Esse dinheiro investido, provavelmente hoje eu estaria ali acima de 1 milhão, vivendo de passiva, não tendo transtornos com inquilinos, não tendo transtornos com casa que fica vazia, inquilino que sai, contratos. Eu tento fazer o máximo que eu mesmo cuide dessas questões de contratos, de vistoria, de manutenções. São aluguéis que eu preciso realmente desse valor caia o máximo possível para mim, para economizar, para investir, para fazer melhorias, para custo-benefício. Claro, pessoal, isso é uma coisa que vai ficar para a vida toda. Então, minha filha, ela vai prover do que eu estou construindo para toda a vida agora. Então, ela vai ter uma tranquilidade aí que eu não tive, mas ela vai ter. Então, eu penso tudo isso. Tive uma vida onde eu praticamente medi esforço por esforço para não gastar o mínimo ou o razoável, para não gastar o máximo. Então, sempre tive um carro popular, poderia ter carro bem melhor, mas carro popular muito antigo. Em 2009 eu comprei um Logan em 2020, então passei um bom tempo sem carro. Até hoje eu tenho esse Logan, vou vender ele esse ano para investir, inclusive em fundos imobiliários. Estou prestes a vender ele. Então assim, o que eu falo para vocês? Se vocês têm dinheiro, vocês não têm a sua casa própria, comprar a sua casa própria. Mas qual foi o meu erro? O meu erro foi não ter dinheiro para fazer melhorias, para comprar uma casa realmente boa, de uma qualidade boa. Eu morava de aluguel, pagava em torno de R$550 naquela época, e minha renda era pouca, eu tinha R$1.500 por mês de salário. Minha ex-esposa não trabalhava na época, e eu fazia também alguns bicos, manutenções e tal, então eu ganhava um pouco mais ali para complementar a renda, em torno de R$2.000, R$2.500 por mês. Então o meu desespero era sair do aluguel. Então, pessoal, é claro que eu me arrependo, mas eu também tenho muito graça a Deus, porque mesmo não tendo conhecimento, mesmo não sabendo sobre investimentos naquela época, que também não tinha tanto acesso que nem a gente tem hoje, mesmo assim eu trilhei um bom caminho, eu investi esse dinheiro, fiz sim esse dinheiro se multiplicar, porque hoje eu recebo, minhas casas se valorizaram, o local onde elas estão se valorizou, ela hoje vale muito mais do que quando eu comprei, menos aquela primeira casa ainda continua estancada, mas hoje ela está alugada, então ela me dá uma renda passiva ok.
ela paga quase 1% do que eu gastei com ela. Então tá muito bom. Tenho muita graça a Deus, só tenho que agradecer. Então é isso. Faria um caminho diferente? Faria. Mas graças a essas casas, hoje eu tenho uma tranquilidade para trabalhar bem, para ter a minha loja, para ter essa minha renda passiva. Se eu não quiser trabalhar amanhã, se eu quiser sair do meu emprego amanhã, consigo sair. Essa é a intenção da gente ter uma renda passiva. É de a gente não viver naquela corrida dos ratos, de receber, pagar boleto para fazer mais dívidas, trabalhar de novo, para receber e ficar nesse ciclo que é interminável. Então, se você não faz a renda passiva, se você não faz investimentos, se você não investe renda fixa, se você não vai ali comprar uma cotinha de fundo imobiliário, se você não tenta colocar um dinheirinho no Bitcoin para dar uma renda variada, e aí uma hora aí dá uma disparada e seu múltiplo ali triplicar, quadruplicar, amigo, você vai viver isso. Então façam investimentos, guardem dinheiro, façam renda passiva, façam renda extra, tentem fazer o máximo que vocês podem. Não fiquem esperando por governo A, governo B, tentem fazer a sua parte, tá bom? Então é isso, se inscreve no canal, já toca no sininho e fui!